Covid-19 é o assunto agora de uma conversa com o médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Croda, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite. Boa noite, Carol. É um prazer estar com vocês. Bem, Croda, primeira pergunta. O que a gente pode esperar dos próximos dias, depois de festas de Réveillon, de confraternizações de fim de ano? A tendência é de uma trajetória crescente no número de casos de Covid-19? A Ômicron tende a ser a variante dominante no Brasil? Nós vamos observar uma explosão de casos de Covid no Brasil, relacionado às aglomerações que ocorreram no Natal, no Réveillon, no final de ano, e associado à Ômicron. Então, existe um delay importante, muitos dados não subiram para a base nacional, porque durante esse período também não se notifica casos do serviço público, serviço privado, né? Os laboratórios privados estão com problema desde o dia 10 de dezembro para subir esses dados. Então, a partir dos próximos dias, vai se regularizar esses dados, além do aumento substancial de casos. A gente vai ver um aumento expressivo mesmo, como está vivendo todos os outros países, inclusive os países da América do Sul, como a Argentina, como o Chile, como o Uruguai. Ou seja, Croda, pelo que você nos relata, o cenário hoje de Covid-19 está sendo subnotificado. Bastante subnotificado, né? A gente teve o ataque hacker, que causou problemas, até hoje não foi corrigido completamente. A gente está corrigindo, né? O Ministério da Saúde informou que foi corrigido o SUS Notifica, que é a parte pública, mas os laboratórios privados ainda não subiram seus resultados. A Ômicron já vem circulando há muito tempo no Brasil. O mês de dezembro todo, os relatórios dos laboratórios privados já demonstram isso. É a variante predominante em transmissão comunitária da Ômicron desde dezembro. E com as festas de final de ano, a tendência é que esses números apareçam mais claramente em janeiro. O saldo de dezembro e o saldo do Natal e do Réveillon. Então, realmente, a gente tem relatos de serviços privados, de amigos, de pessoas famosas, de políticos, né? Todos, nesse momento, apresentam alguém, algum conhecido que está com Covid-19. Então, quando a gente monitora o rumor, claramente existe um aumento vertiginoso da transmissão do Covid-19 no Brasil. E aí caminhamos, Croda, para as medidas que estão sendo adotadas. A mais recente delas foi a suspensão dos cruzeiros em território brasileiro. Medida ideal nesse momento? Com certeza, né? O que acontece dentro do ambiente fechado, como o ambiente dos cruzeiros, onde não se usa máscara, é o reflexo da nossa sociedade. É importante ressaltar que antes desse aumento importante da transmissão, a gente tinha poucos relatos de casos de Covid dentro dos navios. E agora, né, com um aumento expressivo de casos em todo o Brasil, secundário, essa nova onda de Ômicron no Brasil, assim como todo mundo, a gente também vai observar bastantes casos nesses navios de cruzeiro. É super acertado a decisão de suspender, porque esses locais são os locais ideais para a transmissão do Covid, são locais fechados, com uma aglomeração importante e, na maioria das vezes, sem uso de máscara, o que favorece bastante a transmissão do vírus. O comunicado que anunciou essa suspensão dos cruzeiros, Croda, cita incertezas na interpretação e aplicação de protocolos previamente aprovados. Todos os navios que circulam pelo país tiveram casos de Covid-19 a bordo. É uma indicação de que os protocolos adotados não foram suficientes? E não serão suficientes, né? Os testes não são 100% sensíveis e específico. Você não consegue testar, por exemplo, todos os dias, você não consegue isolar todos os contactantes. E no momento que a gente vive no mundo e no Brasil, com elevada transmissão de uma nova variante, é impossível você ter um protocolo 100% eficaz. Nesse momento, adequado é suspensão dessas atividades que estão associadas a uma elevada transmissão, até que o cenário epidemiológico permita a retomada dessas atividades.
Croda, há pouco falávamos com o Everton Souza, que destacava para a gente não só os casos de Covid-19, mas também de influenza da variante H3N2 em circulação no Brasil. Qual que é o risco para o paciente dessa co-infecção por coronavírus e por Covid-19? Por coronavírus, perdão, e influenza. A co-infecção é bastante comum. Né? A gente já viu isso para dengue, zika, chikungunya, as co-infecções e para os vírus respiratórios também, né? A gente sabe que nesse momento existe circulação importante de H3N2, que não tem essa nova variante, que é a Darwin. A gente sabe também que existe circulação intensa da nova variante do Covid, a Omicron, e existe uma flexibilização excessiva. Então é natural que você tenha co-infecções pelos dois vírus, e isso acontece com bastante frequência para os outros vírus respiratórios. Então, assim, não é novidade essa co-infecção. Importante que a gente detecte essa co-circulação para a gente preparar os serviços de saúde. A França está vivendo um surto importante de síndromes respiratórias associadas à influenza, à Covid e gastroenterite, o que de alguma forma demanda leitos hospitalares, demanda profissionais de saúde, e os serviços de saúde podem superlotar. Então, é bom dimensionar epidemiologicamente o que cada país está vivendo, o que cada estado está vivendo, para preparar os serviços de saúde para receber essas pessoas com sintomas respiratórios. Croda, para encerrar, vou falar de vacinação infantil contra a Covid-19 com você, até porque nosso sinal aí de internet está oscilando bastante. Vou fazer duas perguntas em uma. Vacinação de crianças contra a Covid, consulta pública, audiência pública, na sua avaliação, elas são necessárias? Outro ponto, Ministério da Saúde recomendando que a vacinação do público infantil seja feita apenas com apresentação de prescrição médica. Estados são contrários a essa recomendação. Quem está com a razão? É desnecessária a consulta pública porque é um direito dos pais vacinarem o seu filho. Então, essa consulta pública vai mudar. O próprio ministro já anunciou que a partir da segunda quinzena de janeiro as vacinas estarão disponíveis nos postos de saúde. Então, geralmente, depois da aprovação da Anvisa, a vacina se torna disponível. Cabe ao governo adquirir e disponibilizar para a população. Em relação à prescrição médica, é um contrassenso, né? Porque a prescrição vai aumentar as diferenças entre crianças ricas e pobres, porque a criança rica vai ter acesso a um médico que vai prescrever essa vacina, enquanto a criança pobre tem dificuldade de ter acesso a esse médico para prescrever essa vacina. E justamente a população mais vulnerável, a população socialmente marginalizada, de grandes comunidades carentes, que se expõe mais e tem mais adquirir a doença e evoluir com gravidade. Então, é um contrassenso. A gente deveria pensar em proteger as crianças de baixa renda, que são mais vulneráveis. E quando a gente impõe essa prescrição médica, a gente vai favorecer as crianças que têm uma renda maior. Então, não existe nenhuma justificativa, a gente não faz isso para nenhuma vacina que já é aplicada no momento, e não fez isso contra o Covid. Então, não se justifica exigir a prescrição médica nesse momento para as crianças. Croda, passado o Réveillon, o brasileiro já se pergunta sobre o carnaval. Com o avanço de casos de Covid-19, essa tendência de alta nas notificações aqui no país. Podemos falar em carnaval? Cada município e estado vai ter que avaliar com bastante cuidado, né? A gente sabe que quem não está com a terceira dose em dia tem maior risco de aquisição da infecção. Se tem uma baixa cobertura vacinal, tem um risco de aumentar a hospitalização e óbito, tem um risco de alguma forma, impactar os serviços de saúde, principalmente na faixa pediátrica, que ainda não foi vacinada. Os estados e países que já têm circulação da variante Omicron tá observando um aumento expressivo de internações em crianças, justamente porque a cobertura é baixa nesse público. Júlio Croda, médico infectologista, pesquisador da Fiocruz, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco aqui no Jornal da CNN. Um abraço, Carol.